É muito simples, na verdade. O indivíduo ele não pode estar agindo de forma estatal e estar agindo de forma mercadológica ao mesmo tempo. Tem um tipo de visão jurídica que eu acho muito pertinente, chamado realismo jurídico. O realismo jurídico, em especial o escandinavo, mas também o americano, ele tem a seguinte perspectiva. A sentença, ela nada mais é do que uma visão do juiz sobre o mundo. Então, ele age como agente privado. Mesmo que eu coloque uma série de ritos para acontecer ao redor dele, na verdade, o que eu tenho é uma ação privada. Da mesma forma, se a gente for analisar tudo sobre esse prisma privado, o que está acontecendo quando alguém age de forma governamental é que ele está agindo sobre alguns interesses. Quais são esses interesses? Quais são as empresas privadas que, na verdade, vão receber esse dinheiro? Quem são as pessoas que, na verdade, vão ter um espaço social muito maior do que elas teriam em outras circunstâncias? Se a gente faz isso, a gente tira a mística do Estado, a gente vê rapidamente que uma parte do mercado, o lobby, as corporações, são beneficiadas por essa estrutura. Mas, principalmente, a gente descobre que aquilo que seria o interesse da população, do grosso da população, não está disponível para a gente quando ele faz a sentença. Não está disponível para a gente quando ele, de fato, faz uma política pública. E aí um autor que eu acho muito pertinente para isso, Herbert Simon, que é muito relevante para a administração. Há um limite de racionalidade. Nós não conseguimos postular sobre todas as questões possíveis. E aí, quais são as primeiras questões que a gente postula? Por prioridade, aquelas mais próximas do sujeito. Ou seja, primeiro o decisor público, o agente público, decide sobre as coisas que lhe beneficiariam mais, e após então, ou seja, que dariam a ele um melhor plano de carreira, que dariam a ele uma capacidade de fama maior, e só então o interesse público. Ou seja, essa coisa chamada interesse público não existe. Então não tem como a gente harmonizar nessa estrutura o mercado e o governo. Eu discordo de você e eu vou falar por quê. Primeiro assim, primeiro que todas as instituições são uma construção humana, né? Então dá pra gente ter, uma crítica que eu faço ao modelo nosso de pensamento, principalmente no Brasil, é a falta de capacidade de refletir e pensar, né? A falta de você ter a inovação institucional, né? E a questão da dicotomia interesse público e interesse privado é algo que foi muito discutida, né? Inclusive na administração pública, no ramo do direito administrativo, né? Antigamente, um dos princípios maiores da administração pública era o princípio da supremacia do interesse público, né? Sobre o interesse privado. Esse modelo está completamente atrasado. Não é mais contemporâneo você falar que a administração pública e o direito administrativo, né? A atuação estatal tem que buscar sempre a supremacia do interesse público. Até porque, às vezes, o interesse público se confunde, sim, com a soma dos interesses privados da sociedade, né? Então, eu não vejo uma dicotomia entre público e privado num contexto contemporâneo, né, atual. Eu acho que dá para a gente construir... às vezes, a decisão do burocrata, né, que você colocou, que sofre influência dos interesses privados dele, né, quando ele age, o juiz, quando ele faz uma sentença, né, e decide o caso concreto, ele age de acordo com o interesse privado dele. Mas, às vezes, agir de acordo com o interesse privado dele é o interesse da coletividade também, né? Então, eu não julgo. As pessoas costumam colocar, tipo, é um problema o administrador público agir de acordo com as suas convicções, com os seus interesses privados. Mas, peraí, mas por que é um problema? Porque, às vezes, o interesse privado do gestor público se confunde com o interesse da coletividade também, né? Então, toda a construção que as pessoas fazem para, inclusive, descortinar, né, o interesse público e descortinar a importância de atos administrativos e atos públicos, vem nesse sentido de falar que o cara está agindo no seu interesse, né? Mas qual é o problema? Às vezes o interesse dele é o interesse da sociedade. Às vezes o interesse dele é a soma dos interesses de todas as coletividades. Até porque ele, quando ele age como pessoa, como servidor público, ele tem também a capacidade de se articular pensando, sim, no prol da sociedade, mesmo definindo o seu próprio interesse. Entendeu? Então, assim, eu não vejo que é uma dicotomia assim. Eu acho, não é. E outro ponto também que você colocou, eu sinto, sinceramente, que dá para você ter um Estado que dê mais mercado porque precisa de mais mercado e dê mais Estado porque precisa de mais Estado. Eu acho que a gente pode ter, sim, um Estado em que a igualdade e a liberdade não são antagônicos. Pode, sim, confluir para o mesmo interesse, entendeu?
eu queria fazer uma pergunta para você. Você reconhece nesse discurso a noção de que os interesses do homem privado sejam os interesses da nação? Você reconhece ubermente? Ou você acredita que não é possível? Porque, sinceramente, vai me perdoar, eu vejo aqui, inclusive, o epicentro da apologia ao Estado. Eu vejo, inclusive, a representação de que o homem, em específico, seja capaz de vangloriar os interesses da nação. Eu vejo, inclusive, se vai me perdoar, mas um trecho do Mein Kampf aqui, em que Hitler diz: os anseios de todo o povo são também os meus anseios. E eu vejo, me perdoe, eu não estou querendo fazer um ad Hitler. Eu entendo realmente que é bobo, é até leviano fazer. Mas eu vejo, de fato, essa noção como sendo um dos elementos fundamentais da apologia ao Estado. E que isso aconteceu outras vezes historicamente. Nós tivemos, por exemplo, a noção do direito divino dos reis como sendo a inspiração divina, a capacidade real de ponderar, ainda que individualmente, sobre todos. Ou seja, ponderar o que seria o bem comum para todos. E eu tenho um problema com isso, um problema de ordem teórica. Sobre uma outra questão, sobre a noção da dicotomia entre essas estruturas, de como essas estruturas poderiam agir. É verdade. Eu reconheço que existe um avanço, a chamada New Civic Public Management, que são chamados arranjos de participação. Eu reconheço que os arranjos de participação tentam fazer com que, na administração pública, nós utilizemos determinados elementos do fato que você é um sujeito no mundo, que você é um dos stakeholders possíveis e que você tem interesses e que você está na comunidade para dizer: eu quero que essa comunidade se destaque. O meu problema não é se existem mecanismos que tentam fazer isso. É o quão capazes eles são de identificarem esses elementos e de fato fazerem isso. Por quê? Porque existe uma estrutura política, e uma estrutura política muito bem estabelecida, que não opera necessariamente sob as mesmas regras. A agenda política não é a agenda pública. Como essa agenda política difere da agenda pública, parece que o indivíduo precisa fazer compliance aqui na agenda política para se manter antes de qualquer coisa, e só então na agenda pública. Parece que se o indivíduo tentar governar para essa agenda pública, ele vai estar diametralmente distante da agenda política. E parece que, portanto, o interesse privado dele irá convergir primeiramente para a própria agenda política. Afirmar o contrário é afirmar que, novamente, o que é a agenda política é o que é a agenda pública, ou seja, o que faz as pessoas votarem em alguém é o que faz o melhor para elas. E a gente não consegue afirmar isso. A gente tem uma série de paradoxos do voto que foram demonstrados, vez ou outra, que, de fato, indicam pra gente que o eleitor é irracional. O eleitor foge, muitas vezes, do ônus que lhe caberia. Claro, Schumpeter. Não, assim, você está colocando muitas questões dentro da bacia, né? Talvez pelo anseio de mostrar uma certa erudição. Não, que eu reconheço, não é isso. Que são conceitos assim que eu nem acho que dialogam entre si. Então, por favor, assim, aonde cada um dos conceitos não dialoga entre si? Por exemplo, agenda política e agenda pública. Sim. Né? Às vezes agenda política é agenda pública. Às vezes agenda pública é agenda política. Não, é lógico que às então, vezes a agenda política é agenda pública. Mas como que você afirma isso? A gente tem que primeiro colocar umas premissas básicas porque parece que eu tô falando A e você tá falando B. Não, você tá falando D. Vamos lá, você falou comigo. Que o interesse privado pode ser um interesse público? Você falou isso comigo? Não, o que eu falei foi o seguinte: há uma discussão. A base nuclear do direito administrativo é o princípio da supremacia do interesse público. Isso. Esse conceito já está ultrapassado e mais contemporâneo. E o que eu disse para você? Porque às vezes o interesse público tem a ver com a soma dos interesses privados. Vamos começar a dar exemplos práticos, porque está muito teórico. Sim. Mas senão, o lance não é esse. O lance fica... Você falou que a agenda... Porque, cara... Calma aí, deixa ele responder. Ele fez uma acusação séria aqui. Ele falou como se ele tivesse falado de coisa da boca pra fora. Eu respondi o que você falou, não, ele falou assim que você tá... Só tá querendo demonstrar que é culto. Não, mas isso não é crítica, não. Isso é crítica, não. Tô falando que você colocou vários conceitos dentro. Mas eu não tô tentando mostrar que nada não dialoga. Isso, não, claro. Não leva mal, até. Que, na minha opinião, não dialoga com a situação, entendeu? Que está iniciando a conversa e o debate, né? Mas você colocou um ponto também que me fez refletir, né? Quando eu falo, por exemplo, que interesse público pode se confundir com o assunto do interesse privado, eu não falo que isso significa que uma pessoa detém o monopólio da verdade, né?
Por isso que quando você deu aquele exemplo do Hitler, na minha opinião, não se sustenta naquilo que eu quis dizer, né? Até porque eu não acredito que uma pessoa tenha esse monopólio da verdade, tenha o monopólio da grandeza e tenha o monopólio da supremacia, e com isso ele esmague outra pessoa e tire da sociedade quem pense diferente dele. Então, assim, não é o que eu quis dizer no começo da minha fala. Quando você está dando exemplo para ficar mais concreto, né? Todo mundo do Brasil é a favor de educação de mais qualidade. Sim, claro. Todo mundo do Brasil é a favor de saúde com mais qualidade. Todo mundo do Brasil é a favor que não tenha mais corrupção. Todo mundo no Brasil é a favor de que os políticos representem bem os interesses da sociedade. Ou seja, a agenda macro, todo interesse coletivo se assemelham, entendeu? Claro. Então, assim, a diferença nossa é como é que a gente chega nessas questões todas, né? Então, o que eu quis dizer é o seguinte, um cara que é o burocrata, que busca esses interesses genéricos, mas a direção comum da sociedade, da coletividade, né? Ele decidindo, no caso concreto, nos seus interesses, ele, por consequência, vai decidir no interesse da coletividade também. Claro que há distorções. Tem agente público corrupto, tem agente público que recebe propina, tem agente público que não gosta de trabalhar, que é incapacitado. Aí tem as distorções todas. Mas no macro, né, quando eu falei que interesses privados às vezes se confunde com interesse público, é muito nessa linha. Mas eu acho que a primeira coisa razoável de fazer aqui é conversar em termos do que eu já falei. Então, como talvez tenha ficado um pouco claro o que eu falei objetava que você falava, então eu vou colocar isso da forma mais direta possível. Quando eu digo que a agenda política não representa a agenda pública, eu estou me referindo ao fato que é evidente que as pessoas que a gente elege, aqueles que podem ser, de alguma forma, nossos representantes, não necessariamente estão fazendo aquilo que é o conjunto de interesses que a nação deveria ter a um determinado momento. Eu tenho certeza que você concorda que a agenda pública e a agenda política não convergem no Brasil. Que é, inclusive, no nosso caso de análise aqui. Mas me define, desculpa. O que é agenda pública e agenda política? A agenda pública é o conjunto de medidas que deveria ser estabelecido para a progressão de um conjunto de metas e objetivos pré-fixados. Então, se você tem centenas de políticas públicas, eles têm um conjunto de metas e objetivos que foram fixados antes. A agenda política é o conjunto de novos interesses, novas políticas que surgiriam se o discurso de um determinado agente fosse aplicado. Então, a cada 4 anos nós temos a renovação da agenda política, que pode ou não coincidir com o que já está sendo feito. É isso que significa. Se eu estou dizendo que a agenda política e a agenda pública não coincidem, eu estou dizendo que não só que o povo está votando mal, mas que ele está votando distinto de como ele tinha votado antes, de como ele tinha se interessado antes. Então, se a gente observar claramente, quando você muda, por exemplo, a perspectiva de voto do Bolsonaro por Lula, você tem uma mudança significativa de quais eram as políticas monetárias que estavam sendo aplicadas, quais eram o conjunto de obras que estavam sendo tocadas. A gente sabe que há um abandono expressivo de boa parte dessas políticas pelo próprio próximo governante, e isso é endêmico da nossa democracia. A nossa democracia começa e termina projetos não em virtude daquilo que poderia vir a ser melhor para a população, mas em virtude de como se movimenta a agenda política.